Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar de uma figura muito interessante da história do Brasil, Dom Obá II, príncipe de África, cujo nome verdadeiro era Cândido Fonseca Galvão. Ele era neto de um rei africano. Exatamente. Ele era neto de Obá Obiondum, que era rei do Império Oió. E nós não temos nada muito assim, textos, documentação da infância de Dom Obá. Dom Obá, ele aparece para nós na história durante a Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, ele se alistou no Corpo de Voluntários da Pátria, que era uma tropa especial dos Zuavos da Bahia. Essa tropa era uma tropa de infantaria ligeira. E eles partiram para a Guerra do Paraguai. Ele começou como sargento e terminou como alferes. No Paraguai, também não se tem muita documentação sobre o Dom Obá. Muita coisa é lenda. Dizem que ele encontrou Dom Pedro II depois de uma batalha. E o pessoal diz que é Lamas Valentim, mas eu não tenho certeza de qual foi a batalha. E Dom Pedro encontrou com ele, e ele era um homem altivo, um cara alto, e tinha falado para Dom Pedro que enfim encontrei um homem à minha altura. E Dom Pedro perguntou quem era ele. E ele se apresentou como Cândido Fonseca Galvão, neto de Obá I, rei do Império Oió. Aí Dom Pedro olhou para ele e falou: então, se seu avô era o Obá I, você é o Obá II, príncipe. E a partir desse momento, desse encontro, que é meio lendário, o Cândido passa a ser conhecido como Obá II da África. Tanto que ele passa a assinar assim, ele cria uma logo para ele, que é um símbolo de um brasão de armas, que ele coloca nas cartas, nos documentos, até quando ele se torna jornalista, que ele também foi jornalista. Mas a sua primeira intervenção política é quando ele volta da Guerra do Paraguai. Ele é ferido na mão, ganha a medalha dele de bravura e volta para a Bahia. E na Bahia ele tem um problema seríssimo. Ele não consegue os direitos como ex-combatente. A documentação dele toda é perdida. Ninguém sabe direito o que aconteceu. A casa dele pega fogo e ele leva muito tempo para conseguir a sua documentação e os direitos como ex-combatente. E a primeira militância dele política. Ele vai para o Rio de Janeiro para lutar a favor dos ex-combatentes da Guerra do Paraguai. E como o governo tratava muito mal esses combatentes. No Rio de Janeiro, ele se instala na Pequena África. A Pequena África fica ali na região do Portuária, que é a Gamboa, a Pedra do Sal, uma região que na época era muito comum a comunidade negra se fixar ali. E ali existiam muitas etnias africanas, muitos ex-escravizados moravam naquela região. E Dom Obá, ali ele era conhecido como príncipe e tratado como príncipe africano. Tanto que sua vestimenta, ele era um homem muito elegante, um homem alto. Ele usava casaca, cartola, bengala, como se fosse um nobre ocidental, mas sempre andava com guarda-chuva. Esse guarda-chuva é um símbolo de nobreza africana. Os nobres africanos usam uma sombrinha, e essa sombrinha mostra a todos que está passando ali o rei. Então Dom Obá usava sempre esse guarda-chuva. E Dom Obá frequentava a corte, conversava sempre com Dom Pedro, nas festas, nos encontros, ele estava sempre lá conversando com Dom Pedro, porque ele lutou pela abolição
ele era um elo de ligação entre a população negra e o império. E ele fazia as reivindicações daquele povo. Ele era a favor da miscigenação, ao contrário daquela teoria dos evolucionistas que diziam que tinham que branquear o Brasil. Dom Obá achava aquilo ao contrário, tinha que a população tinha que ser mista mesmo, tinha que ter o direito da mistura de raças. E ele lutou pela abolição, lutou pela igualdade social de ricos e pobres, para ele era tudo igual. E foi, como sempre, foi muito ridicularizado pela nobreza, pela burguesia do Rio de Janeiro. Ele era uma figura mais conhecida aqui no Rio de Janeiro. Então do Obá chamavam de maluco, nego pernóstico, e faziam uma série de coisas dizendo que ele era meio aloprado, mas não era nada disso, era puro preconceito. Dom Obá se mantinha sempre extremamente elegante, tanto que ele era uma figura tão influente que ele escrevia nos jornais suas ideias e foi plagiado. O símbolo de Dom Obá foi usado num plágio de um xarope chamado xarope cabeça de preto. Esse xarope vendia uma figura parecida com a de Dom Obá. Dom Obá ficou revoltado com isso, processou não só o jornal que fazia essa propaganda, como o cara que fazia o xarope. Então a figura de Dom Obá era uma figura influente. Ele teve as histórias em quadrinho que saía na revista ilustrada. Ângelo Agostinho fez as aventuras de Dom Obá. Ele aparecia nas charges, caricatura, na crônica do Rio de Janeiro do Império. E Dom Obá, ele casou com Maria Sofia Vitória da Conceição. E ela morreu no dia 26 de novembro de 1887. E com ela ele teve 2 filhos, o Vicente Obá III da África e o Pascoal Obá IV da África. Esses meninos eram herdeiros, eram os príncipes herdeiros da realeza africana que ele tinha feito ali na pequena África. E ele morava na rua São Félix, no número 26, ali perto do cais, da rua do Pé do Sal, naquela região por ali. E ele, quando soube que a queda da monarquia, ele foi direto no palácio da Quinta, no Palácio São Cristóvão, e procurar o imperador, o que estava vendo. Ele pensou até numa resistência contra a república. Ele detestava essa ideia de república, já que ele era um príncipe, né? Ele tinha que ser monarquista. Aí o pessoal expulsou Dom Obá da Quinta e Dom Obá saiu gritando: viva o imperador, viva o imperador. Isso caiu nos ouvidos do Deodoro, do Marechal Deodoro, que foi o nosso primeiro ditador, né? Deu um golpe militar e foi o ditador naquela época, foi o ditador do Brasil. O pessoal chama ele de primeiro presidente, mas se a gente pensar mesmo, ele era um ditador. Então ele soube que Dom Obá estava fazendo isso. A importância do Dom Obá era tanta, e o medo que eles tiveram, que eles tiraram os direitos de Dom Obá, caçaram a patente dele de alferes e a renda que ele recebia como ex-combatente. E Dom Obá, nessa época, ele já estava bem idoso. Em 1890, no dia 8 de julho, Dom Obá faleceu na casa dele. O falecimento de Dom Obá é meio controverso, ninguém sabe exatamente de que ele morreu. As pessoas falam de doença, tuberculose, mas ele ficou muito entristecido com a saída da família real. Ele só não foi junto porque a família real tinha ido de madrugada, ninguém sabia que eles tinham ido embora. Então isso deixou ele numa depressão muito grande. E ele ficou uma figura apagada, triste, envelhecido, e acabou morrendo. Muita gente diz que foi de tristeza mesmo, ele acabou morrendo de tristeza, porque ele viu que era um fim de uma era, não existia mais uma época para
da monarquia, essa coisa acabou. Então isso acabou com a vida dele também. E Dom Obá acabou esquecido pela história. A história não lembra dele. O que existe alguns livros, saiu uma minissérie da Globo mostrando o Tempos do Imperador e aparece a figura de Dom Obá. Mas a figura de Dom Obá, que a Globo vende pra gente, ele parece mais um mendigo do que outra coisa. Ele parece um homem sujo, a roupa suja. E Dom Obá não era assim, era um homem nobre, andava sempre bem vestido. Ele tinha um garbo, uniforme militar que ele ainda usava nas festas da comemoração da Guerra do Paraguai, era impecável. E mostra uma figura ridícula, uma figura de piada. Então é triste como nós tratamos nossos heróis, nossos grandes homens da nossa história. Espero que tenham gostado dessa história e até uma próxima. Oi, pessoal. Gostaram do vídeo? Acharam legal? Dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.